Chega pra cá. Boa noite, dona Flávia. Seja muito bem-vinda à nossa live do Instagram hoje, 6 de maio. Estamos recebendo de muita concorrência, todo mundo está falando com todo mundo. Nosso estúdio hoje está com uma cara nova, coisa acontecendo. Só gente boa que está pintando aí hoje. E o papo hoje é show de bola. Mais um artista aqui prestigiando esse espaço democrático das lives do Pop Fan. Vamos conversar daqui a pouco. Coffee Break Toys. Are you from Brazil? Coffee Break Toys? Or from abroad? Portuguese? Not Portuguese? Coffee Break Toys? Can you hear me? Yes! Opa, melhor ainda. Então, tô eu aqui pagando, né, de bilíngue desnecessariamente. Seja muito bem-vindo, Coffee Break Toys. Muito obrigado pela audiência. Nossos amigos estão aqui esperando. Falamos aqui há pouquinho agora mesmo, ele estava fazendo lá. Ele aí, ele estava fazendo uma boquinha, eu já ia entregá-lo. Vamos chamar aqui agora então nosso grande querido amigo Matheus Matos, da Matos Box. Você vem pra cá. Olha ele aí. Olha ele aí. Vamos ver se vai caber todo mundo aqui. Aê! Aê! Pera aí, rapaz. Boa noite. Pois é, eu te dedurando aqui, entregando que você estava fazendo um lanchinho aí agora. Tô acabando de jantar aqui agora às 8. Pô, nem convida, hein? Sacanagem isso, hein? Matheus Matos, seja muito bem-vindo à nossa live, o Pop Fan Entrevista. Muitíssimo obrigado pelo teu grande, querido amigo. Aí das terras de Juiz de Fora, né, rapaz? As Minas terras Gerais. do pão de queijo. Então, Matheus Matos, por favor, apresente-se ao público aqui do Pop Fan que está te conhecendo hoje. A palavra é toda sua. Perfeito. Boa noite, todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Matos. Eu sou criador da Matos Box Studio. Hoje eu trabalho basicamente com criação de colecionáveis, especialmente toy art, ou mais conhecido como bonequinhos. Hoje o nosso estúdio trabalha aí com várias parcerias com artistas e produtores de conteúdo nacional, produzindo peças licenciadas e também alguns projetos especiais fan-made do estúdio, com alguns temas diversos. Apresentação breve. Uma apresentação breve que eu acho que não tem nem muito o que dizer, senão a gente vai ficar sem conteúdo, né? Eu tenho muita coisa para te perguntar, mas antes da gente abrir esse papo, eu queria te perguntar, você aí, a família, todos estão bem, estão a salvo, estão nas medidas protetivas, como é que está o momento aí para você na sua cidade? Tá tudo bem aqui, assim, com a minha família. A gente está cumprindo, né, as recomendações aí de ficar em casa, tentar evitar de sair o máximo possível. Isso, assim, no dia a dia. E aqui no trabalho, o impacto que teve foi que eu voltei, né, eu tenho um rapaz que me ajuda aqui, o Giovanni. Ele trabalha aqui junto comigo. Mas eu liberei ele durante esse projeto, durante esse processo da quarentena e tal. Eu voltei a trabalhar sozinho, né? Tenho ficado sozinho aqui, eu trabalho em casa também. O estúdio fica localizado na minha casa. Então, assim, eu tenho conseguido trabalhar normalmente, mas comprar material e as idas para fazer os envios, né, pela transportadora tem diminuído bastante. Mas fora isso, tá tudo dentro dos conformes. Então tá certo. Continue se cuidando aí para que a gente possa, se Deus quiser, se reencontrar depois
de Todos tudo nós. isso que passamos. Agora, Matheus, exatamente, nessa tua conversa, na tua breve apresentação aí, e já no teu cuidado em mencionar as medidas que você tá tomando, eu sinto o artista que realmente não para de trabalhar incessantemente. Então, já tenho que... Como surgiu o ofício? Na verdade, como é que foi a tua descoberta pelo ofício de criação desses itens colecionáveis? Como é que se deu esse surgimento do talento? Bom, isso foi se eu não me engano, se as minhas contas não estão erradas, mais ou menos Mateus, aí uns 7, 8 Mateus, anos. para mim Oi. aqui fugiu o seu áudio. Ó, vê se Fugiu o você está teu escutando. seu áudio para mim. Pessoal que Tá está me escutando? ouvindo aí, vocês conseguem ouvir o Mateus? Estão me ouvindo, pessoal? Eu vou fazer Fugiu o o áudio, então. seguinte: se, eu não te ouço. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar e vou abrir de novo, Perfeito. tá? Vou fechar aqui a janela e vou abrir você. Espera aí só um instantinho. Para mim, eu não sei o que que acontece, meus amigos, que o áudio dele me foge. Deixa eu removê-lo aqui só um momento. Vamos aqui remover o Matheus lá no Instagram. Agora vamos chamar o Matheus de volta. Vamos lá, me dá uma ajuda no Instagram, por favor, né? Ó, vê se melhorou. Melhorou 100%. Eu não sei o que que acontece, de vez em quando rola isso, mas, meu amigo, por favor, prossiga. Como é que surgiu o seu talento? Não é talento, né? É esforço para começar aí para começar a falar nesse sentido. Bom, surgiu mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, né? Quando eu comecei, eu sempre me interessei um pouco sobre essa questão assim de chama de artesanato, né? Por fazer as coisas, construir as coisas desde criança, mas nunca foi algo muito explorado assim. Mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, eu vinha surgindo assim de uma vontade de ter algumas coisas ou ter alguns itens que eu não tinha capacidade, assim, condição de comprar, ou às vezes não tinha nem no mercado para comprar. E esses itens começaram sendo assim as props, né? Que são as réplicas de itens de filmes, de série, né? De jogos e tal. E eu comecei aos poucos, através da internet, do YouTube, ver alguns tutoriais, seguir alguns blogs de pessoas Uhum, que desenvolviam esses ofícios, né? Esse ofício, para começar a produzir coisas inicialmente para mim. E aí o tempo uhum, foi passando e as coisas foram acontecendo. Eu fui de fato aprendendo, né? Porque quando eu comecei assim, não tinha conhecimento nenhum. E eu comecei a fazer algumas coisas para uns amigos, fazia para alguma outra pessoa, de repente começou a surgir os clientes, e quando eu vi, eu já estava inserido nesse meio, assim. O estúdio começou a ser uma atividade profissional de fato há uhum, aproximadamente 3 anos, mais ou menos. Esse está sendo o terceiro ano, né? De que uhum, eu comecei assim a dedicar de forma mais profissional, né? Para através de curso, né? Curso, workshops comecei a fazer tanto quanto não só na parte de conhecimento de produção de trabalhando com outros materiais, mas de escultura também, escultura tradicional, que é uhum. basicamente o que eu trabalho hoje. Então a história basicamente é essa. Assim, em resumo, eu comecei a querer fazer coisas para mim e descobri assim uma paixão, porque é muito bom, cara, fazer as coisas que eu faço. Uhum. Então, ou seja, na verdade não como você mesmo descreveu, não é só talento, é esforço, é persistência. Então, ou seja, aquela situação da gente buscar todo dia cada vez mais o nosso sonho, né? E, Matheus, você exatamente acabou se profissionalizando, aperfeiçoando os teus conhecimentos, seguindo outros passos, né? De outros artistas, ali acompanhando alguns vídeos no YouTube, alguns tutoriais e tudo mais. E isso acabou te impulsionando a virar exatamente um profissional. Quando você adentrou esse mercado, qual foi a tua visão? Que brechas, que oportunidades você enxergou ali para deixar, para imprimir a tua marca, melhor dizendo?
Olha, eu fiz muito isso que você falou, assim, sabe? De tentar achar outros profissionais que trabalhavam nessa área para tentar, Uhum, assim, de alguma forma, o mais aproximada possível, seguir os passos deles, né? Porque, assim, uhum, eles já tinham desbravado esses campos, né? uhum, Desse nicho e tal. Então, assim, eu fui tentando pegar um pouco de cada um para descobrir esse nicho. No início, é o que eu falei, a gente trabalhava aqui no estúdio especificamente com prop réplicas, né? São itens uhum, em escala real de filmes, jogos, tipo o nosso bumerangue do Batman vs Superman, tipo a Chave do Inferno, tipo a máscara do Aku Aku, do Crash Bandicoot. São itens que uhum, são dessa primeira fase do estúdio. E o nicho que a gente trabalha hoje, que são especificamente a parte de toy art, ele surgiu um pouco uhum, por acaso, assim. Foi o nosso primeiro projeto, que foi a figura colecionável do Capirotinho, que é um personagem do uhum, Guilherme Infante. E aí, uhum, através de uma conversa nossa, ele perguntou se eu estaria disponível para desenvolver o projeto para ele. Eu falei que estaria e que era algo novo, mas que eu topava fazer porque eu gostava muito do personagem e eu vi que aquilo podia ser algo promissor, já que não tinha tanta gente fazendo isso. Depois disso, que as coisas começaram a realmente acontecer, né? Outras pessoas dentro dessa temática, né? Outros criadores de conteúdo com personagem, etc., foram me procurando. E quando eu vi que esse era um nicho muito pouco desbravado, eu falei assim: opa, é aí que eu vou entrar então, porque é algo que eu tenho condição de atender e que uhum, é um produto que não tem no mercado difundido. Então, assim, grande parte desse nicho de mercado, né, de colecionáveis licenciados, de personagens nacionais, né, uhum, de personagem de tirinha, personagem de quadrinho. Hoje em dia, no Brasil, a produção é por parte do nosso estúdio, porque a gente tem a parceria com, basicamente, na parte, por exemplo, de tirinhas, né, de história em quadrinhos, com os maiores produtores de conteúdo do Brasil. A gente tem mais de 10 parceiros trabalhando aí, uhum, sempre com lançamentos anuais. Então, uhum, assim, foi uma oportunidade que eu vi e que eu acabei entrando e foi um pouco por acaso, sabe? uhum, Mas tem dado bons frutos. E por causa desse novo nicho e do grande volume de uhum, projeto, aquela outra parte de props, né, que era essa primeira fase do uhum, estúdio, vou chamar assim, acabou ficando em segundo uhum. plano. Porque essa produção dos personagens, os itens licenciados, a parceria nesse sentido é uma coisa que me agrada aqui no estúdio muito mais. Uhum. Agora deixa eu exatamente te fazer um pedido, porque a gente abriu o papo, mas acabou não revelando onde e como as pessoas podem adquirir os teus produtos, meu amigo. Por favor, faça o seu merchan. Perfeito. Todos os nossos produtos eles podem ser adquiridos na loja Matosbox, www.lojamatosbox.com.br. O link Uhum, também fica na descrição do nosso perfil do Instagram e também tem no Facebook. O nosso estúdio tem página no Facebook e no Instagram, que são as nossas duas redes uhum, sociais mais ativas, sobretudo o Instagram. uhum, E lá no site é possível você encontrar basicamente todas as peças que já foram lançadas e que ainda estão em linha de produção, porque uhum, alguns lançamentos, por ter tiragem limitada, saem de linha, né? Então, tem alguns produtos nossos, por exemplo, alguns projetos de toy art, que devido à tiragem limitada, eles saíram de linha. Então, assim, a gente não produz mais, né? Bateu a cota de produção, foi encerrado. Mas todas as peças podem ser encontradas lá e as pré-vendas são sempre anunciadas, ou seja, os lançamentos, né, das peças novas são uhum. sempre anunciadas, principalmente aqui no Instagram, pelo feed e pelo Stories. Pô, bacana. E deixa eu te fazer agora uma pergunta extremamente curiosa, que eu acho que eu já sei até a resposta. Mas a faixa etária que mais consome teus produtos é. A nosso cliente padrão hoje são pessoas, em sua maioria, de mais ou menos aí 25 a 30 anos, né? A média Uhum. nossa, sobretudo mulheres. Sobretudo É mulheres. mesmo? É algo que foi interessante, né? Mas assim, é porque acaba sendo muito o Aí público dos fugiu, personagens que a gente trabalha, né? Porque. fugiu para mim Aqui, de novo. fugiu o áudio, tá. Eu acho que talvez seja só para você. Eu não estou te ouvindo. Pera, Não tá me pera ouvindo. de novo. Pera aí. Ah, Instagram, você hoje me mata, rapaz. Agora que o papo tá bom. Obrigado aí, Igor Morada.
Reisleme, Patrícia M, Saravá, seu. Tá chegando aí, vamos lá, vamos trazer o Matheus de volta, que o papo tá bacana. E eu até acho que vou sair daqui com uma compra. O Matheus que não me escute. Oi. Tomara que você não tenha escutado o que eu disse. Não, não escutei. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Matheus, mas continua prosseguindo, porque você revelou uma curiosidade que eu achei muito interessante. São as moças que adquirem mais os teus É. produtos. É uma proporção, eu não vou dizer esmagadora, mas assim, Uhum. de 70% a 80% das nossas vendas são para mulheres hoje em dia, dentro desse nicho dos colecionáveis licenciados, né? Antigamente, quando a gente trabalhava mais com props, nesse sentido assim, coisa de filme, por causa da temática, né? Uhum. Geralmente era um público também nessa faixa etária, mas um público sobretudo masculino. Quando a gente surgiu com o Uhum. projeto dos colecionáveis licenciados, tanto pelo design das nossas peças, né? Que Uhum. tem uma pegada mais bonitinha, algo assim voltado nessa parte de toy art, quanto nos seguidores, que são seguidores mesmo Sim. das páginas das tirinhas originalmente, né? Então, assim, é um Uhum. público feminino muito maior, então, assim, elas estão muito mais presentes, assim, hoje dentro, como clientes aqui do estúdio, do que o público masculino, por exemplo. Mas ainda tem muito público masculino, sim. Só que o feminino é bem maior. Pô, que bacana. E uma outra coisa também que eu queria te perguntar aqui é o seguinte: como você trabalha com colecionáveis, também com algumas props, nesse meio você costuma atender também cosplayer que te encomenda uma peça, ali alguma coisa para completar o uniforme? Então, no início, quando a gente começou a trabalhar com props aqui, a gente começou fazendo coisa para cosplayer. Sim, era Uhum. basicamente para atender esse nicho. Só que com o passar do tempo e com o volume de produção aumentando, começou a ficar inviável atender, né, esse Uhum. nicho, porque é, acabou sendo o seguinte: tem um volume de projeto muito grande. Então a gente acabava Uhum. optando Uhum. pelos projetos que tinham um volume maior, né? Traziam um volume de peças maior. Então acabou ficando em segundo plano, porque na maioria das vezes, para atender esse nicho de público, Uhum. você faz uma peça só, né? Uma peça one of a kind, você faz uma peça sob encomenda especificamente para aquela pessoa. E uma peça dessa, Uhum. para ser produzido do zero, é muito trabalho. E atualmente, Sim. da forma que a gente trabalha com moldes de Uhum. silicone, para conseguir uma Uhum. escalabilidade um pouco maior, né? Não é a produção de 10 mil unidades, não é algo nesse sentido. Uhum. Mas assim, a gente consegue ter uma replicabilidade maior para atender dentro de um projeto específico, por exemplo, uma quantidade mais fácil, né? Abranger mais pessoas. Então, assim, hoje em dia a gente não trabalha mais com isso tem um bom tempo. Principalmente Uhum. por falta de tempo hábil mesmo, porque Uhum. não dá para atender todo mundo, não dá para atender todo mundo. Infelizmente, tá? É. Infelizmente, porque realmente os teus trabalhos aí eu convido de novo, né, o pessoal a visitar lá, loja Matos Box, Matos com dois T's, né? Só lembrando para a galera não se perder. Visita depois o Instagram do Matheus também, por favor, vamos dar essa força, porque tem cada material super caprichado. E, Matheus, exatamente, falando nos materiais, cara, a gente sabe que, por exemplo, o atual mercado para qualquer tipo de artista que trabalha com réplica, props, como você mesmo mencionou, hoje tem um advento enorme ao seu lado, que é a seu favor, que é a impressora 3D. Você trabalha com impressora 3D, como é que você entendeu a chegada desse recurso para vocês artistas? Olha, a tecnologia, cara, ela sempre vem assim para nessa parte de criação, né, assim, para os artistas, né? Ela sempre vem para Uhum. somar. A impressão 3D foi uma ferramenta que a impressora 3D, né? É uma ferramenta que ela ajuda demais assim no processo. Aqui o estúdio hoje a gente tem uma impressora 3D para facilitar algumas Uhum. coisas, só que a nossa produção hoje ela não é a mente dela. Então assim, eu acredito muito que assim, você não pode ser escravo daquela ferramenta, né? Você tem que usar ela, não deixar ela te usar. Então, assim, hoje a gente usa a impressora 3D para os projetos que são mais indicados serem usados nela.
mas aqui eu trabalho com diversas formas de produção, tanto de escultura digital, a escultura tradicional e forma de silicone, e assim, é sempre de projeto para projeto. A impressora 3D ajuda muito, só que tem coisas, por exemplo, que não são ideais serem feitas nela, né? Por uma série de motivos. Então, assim, a tecnologia, de forma geral, ela vem para somar. Hoje, por exemplo, também eu estou aproveitando a quarentena para começar a aumentar o conhecimento na parte de escultura digital, Uhum. porque os softwares de modelagem hoje estão muito modernos, então, assim, eles facilitam muito esse processo do trabalho, ganhando, assim, agilidade, precisão. Então, assim, são ferramentas que vão fazendo o trabalho ficar melhor, sabe? Mais rápido, com mais qualidade e com mais praticidade de ser produzido, né? Segura só um instantinho, por favor. Meu áudio fugiu de novo. Eu não Pode sei o perder que de está novo. acontecendo. Pô, não sei. Não me culpa, por favor. Não me xinguem, gente. Sem Quem problema. está acompanhando nossas lives sabe que isso não costuma acontecer com frequência. Vão perguntar daqui a pouco aí, pessoal. Deixa só eu retomar aqui um momento. Coffee break, eu vou fazer a sua pergunta. Fica tranquilo. Obrigado, pessoal, que está aí acompanhando. Deixa só eu retirar aqui um momentinho, trazer o Matheus de volta, porque para mim, pô, rapaz, desculpa, Oi. eu me sinto até com vergonha, mas isso não costuma acontecer. Eu acho que hoje eu já ia perguntar para você daqui a pouco dos pão de queijo que a gente combinou, mas aí o sinal ficou nervoso e caiu, tá? Mas, Matheus, por favor, prossiga na tua conclusão, porque eu ouvi até uma determinada parte. Pode continuar, meu amigo. O que eu estava falando, assim, a tecnologia, ela vem para facilitar o trabalho, ela é só uma ferramenta Uhum, que melhora a uhum, qualidade, melhora o desempenho, e você tem que usar ela de forma, assim, sábia, porque senão você acaba ficando muito escravo daquilo. Então, assim, é, tem que ser uma coisa pautada ali certinha, né? O Ale do uhum, Papo Break Toys perguntou, né, quais softwares 3D que eu uso. Eu hoje uhum, estou aprendendo a mexer no ZBrush, que é um software de modelagem 3D, que é um uhum, software que ele se aproxima muito do trabalho de escultura tradicional, né? Como se fosse assim, uhum, aquele uso da clay para produzir as peças, mas feito digitalmente. Só que fora dele, eu também uso o AutoCAD para modelagem 3D e o uhum, SketchUp, que é um programa de 3D para arquitetura, só que eu também uhum, uso para modelar algumas peças de hard surface. Hard surface são peças, vou chamar assim, geométricas, né? Às vezes um personagem tem uhum, alguma base, tem alguma estrutura na peça que precisa ser algo assim, quadradinho e com as arestas perfeitas. Então, assim, nesse tipo de peça, um exemplo, por exemplo, a base da nossa peça lá do capirotinho. A base dele, ela é uhum, toda quadriculada, os detalhes são todos retos, etc. Então, assim, ela foi uma peça que foi modelada no SketchUp, por exemplo, e impressa em 3D. O capirotinho, a figura que vai em cima da base, ela foi modelada tradicionalmente. Então, é isso que eu falei, assim, a gente tem que... Eu busco sempre usar as coisas da maneira mais é, inteligente possível para realmente otimizar o trabalho, né? uhum. Até porque, exatamente, no ato em que cria a peça, se você for pensar como concluir depois que já tiver em andamento, acabou tudo. Você perdeu tempo, material, outros Uhum. recursos que você utiliza, então realmente não dá. Agora, falando em pedido, deixa só eu realmente satisfazer a minha curiosidade também, tá? Você falou no início da nossa conversa que você tem aí props, que você, na verdade, começou a trabalhar com eles, hoje você migrou para outro ramo. Então, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Como é que foi atender um bilionário de Gotham City fabricando aí um batarangue fenomenal que a gente depois tem que discutir aí, que eu quero uma peça dessa, rapaz. Cara, nessa parte do início, né, da produção das props, eu comecei a produzir exatamente por esse sentido, assim, de ser algo que eu gostava muito. Então, assim, as primeiras peças que eu produzi, né, que são, por exemplo, o batirangue, né, o batarangue.
Ele, por eu Aham. gostar muito do Batman, ser um fã do personagem, foi algo que eu já pensei em produzir porque era algo que eu queria para mim, né? Eu queria ter aquela peça de início. Então, assim, a linha de produção aqui do estúdio sempre foi pautada no meu gosto pessoal, no início, né? Eram Aham. coisas que eu queria ter e que eu fazia para mim e que algumas pessoas que também eram fãs se identificavam, né? Mas eu falo de forma geral que até hoje eu não trabalho com projetos que eu não goste ou que eu não tenha prazer em fazer, sabe? Todos os projetos que eu Uhum. faço aqui no estúdio, eu sou fã de verdade. Seja a Uhum. parte a parte props, que hoje em dia acontece muito pouco, mas ainda tem um projeto ou outro, tanto com os personagens, assim, todos os personagens que a gente trabalha aqui são personagens que eu pessoalmente gosto e admiro o trabalho do artista que está por trás dele também, porque eu acredito que se não for dessa forma, não fica algo autêntico, sabe? Fica uma coisa meio esquisita e que também perde o sentido inicial, que é assim, eu ter prazer em fazer, sabe? Porque senão vira um trabalho como outro qualquer. É, só mais um na linha de produção. Se você não É. entende o traço do artista, se você não conhece, se você não se envolve, não tem o contato, então realmente é desnecessário fazer, né? Põe numa linha automatizada, ao invés de um trabalho humano que tem ali todo um cuidado, um carinho na hora de esculpir e realmente não valoriza todas as partes. Agora, o Matheus, e na exatamente, voltando aqui para o teu processo de criação no atendimento de clientes, tá? Eu vou te perguntar, se você puder falar também, às vezes tem alguma coisa que é segredo de profissão e tudo mais, mas quais são os teus top 3 pedidos hoje que, assim, não param? Você Meus praticamente top semana 3. sim, outra também, tem que estar repondo o estoque para poder aquelas peças estarem chegando. Olha, cara, sem dúvida, a peça mais vendida na história do estúdio é a máscara Aku Aku, que é essa que tá aqui, ó. Essa que tá aqui, ó. Essa aqui é a minha, né? Ela é o pedido mais vendido, assim, da história aqui. Eu fiz ela em 2017, eu acho, já tem um bom tempo que, assim, que eu fiz desenvolver esse projeto. E sempre tem, sempre tem. Mesmo essa parte do estúdio não sendo algo, nessa parte das props, né? Não sendo algo que eu já dou tanto foco, ela é a peça mais vendida, assim. Eu vendi muita, muita máscara dessa, e sempre tem alguém pedindo, porque é um jogo que, assim, que faz parte, né, do jogo do Crash Bandicoot, e foi um jogo que marcou, acho que a infância de muita gente. E por ter essa identificação muito forte, ela é uma peça que tem bastante venda. Em segundo lugar, tem o Capirotinho, que também foi a primeira peça que a gente fez, né, aqui no estúdio. É esse aqui, ó. Aí, Esse aqui, ó. deixa eu te interromper de novo. Segura só um instantinho. Segura só um instantinho. Não, peraí, não tira o capiroto, não tira o capiroto da tela, não. Segura ele, por quê? Pessoal, deixa eu pedir uma gentileza a vocês. Mais uma vez, eu não sei qual é o problema que eu estou tendo aqui do meu lado. Provavelmente vocês estão nos ouvindo, mas eu não estou conseguindo ouvir o Matheus direito. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui da live. São 8h30, vou automaticamente. É só um tempo de sair e voltar na conexão, porque o papo Perfeito. está muito bom. Segura só um instantinho, Matheus, tá? Desculpem vocês, pessoal, mas eu já vou voltar aqui. Realmente não sei porque hoje tem acontecido isso, né? Vocês que estão nos acompanhando aí nas lives do Pop Fans sabem que isso não costuma acontecer. Acho que hoje está tendo um volume muito grande de lives aqui pelo Instagram, então eu vou encerrar rapidamente e eu já estou voltando. Até já.